Oi, eu sou a Marcela Pires e esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre amamentação e desmame. Eu postei lá no meu Instagram esses dias um breve relatinho, assim, não chegou nem a ser um relato, só fiz uma publicação para marcar aí a fase do desmame, do fim do desmame do meu filho, do Gael, que desmamou com 2 anos e 3 meses. Então eu decidi trazer aqui para o canal também um vídeo falando sobre isso. Porém, não tem como eu falar sobre desmame sem falar sobre amamentação. Então vamos lá desde o começo, né? Eu acho que eu falei lá no meu relato do parto do Gael sobre como eu amamentei ele pela primeira vez, né? Bem lá nas primeiras horas. Como eu disse, eu tinha lido que era importante fazer essa amamentação na primeira hora de vida do neném, da criança. E eu fiz sozinha, meio na intuição, meio sem saber o que estava acontecendo. Depois, quando eu fui pro quarto, eu tive sim a ajuda de uma enfermeira que me orientou como que tinha que ser a pega correta, né? Tudo certinho. Como a minha irmã já tinha passado pela experiência da amamentação 2 vezes, eu já sabia mais ou menos como que era, eu sabia que não era só pôr o neném no peito e ele ia mamar, então eu já estava um pouco preparada. Tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que não sabe, que se assusta, né, com essa informação de que como assim, não é só pôr no peito? Então gente, não é só pôr no peito. Desde lá do hospital, o Gael já fez a pega muito certinha, o que me ajudou demais, porque muito bebê demora um pouco para fazer essa pega correta. Para quem não sabe e não quer dar um Google, a pega correta é a parte mais importante da amamentação, né? Pelo menos para a mãe, que é o que vai evitar aí que faça muito machucado, muita fissura no peito. A pega correta é a boquinha do neném, ficar aquela boquinha de peixinho assim, com os lábios para fora, e ele tem que pegar uma grande parte ali da auréola, né? Não só o bico do peito. Então tem muito neném que demora a entender o rolê, como é que tem que ser, né? Porque acabou de nascer também, não vou me exigir demais. E a mãe também nunca amamentou nenhuma criança, na maioria das vezes, então também fica um pouco perdida. Então demora um pouco pra gente entrar aí nesse clima de entender como que tem que ser, né? Mesmo quando o neném faz a pega correta, pode acontecer de machucar mesmo assim, de fissurar o peito, coisas do tipo, né? Porque é a vida. Enfim, então eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência, tá? E lá pro final eu vou falar, assim, as maiores dúvidas que o pessoal tanto me mandou no meu Instagram, porque se você não me segue, vai lá me seguir. Eu pus uma caixinha lá sobre amamentação e uma sobre o desmame, e eu vou falar aqui um pouquinho sobre as maiores dúvidas. E eu vou falar, claro, sobre as minhas experiências e o que eu estudei e pesquisei, tá? Porque eu não sou nenhuma especialista no assunto. Então, quando a gente veio pra casa, o Gael já tava com a pega correta, mas eu ainda sentia muita dor pra amamentar. E aí, o que aconteceu? A minha irmã, como eu disse, já tinha essa experiência, né, de amamentação, ela me ajudou demais. A gente veio pra casa, eu fiquei alguns dias, assim, no sofrimento, daquele ponto que as mães falam, e quando a gente não tem o filho, a gente fica assim, meu Deus, será que é isso mesmo? O Gael chorava pra mamar, eu sentia vontade de chorar também, porque eu não queria dar mamar pra ele, porque meu peito tava doendo demais. Então, a minha irmã veio aqui pra casa, ficou um dia aqui comigo, e aí ela me orientou. Eu vou falar aqui pra vocês o que ela me falou e o que eu fiz e que me ajudou, né, a sarar, vamos dizer assim, os machucados, as fissuras do meu peito, tá bom? Como eu disse, é uma experiência minha, ok? Então, ó, o que eu fiz? Primeiro, eu dava mamar com medo, né? Porque eu sabia que eu ia sentir dor. Então, eu não colocava o Gael pra mamar no meu peito. Eu que ia com o peito nele assim, e eu ia toda assim, ó, as costas. Sofrida, eu ia sofrida pra dar esse mamar. Porque realmente era muito sofrido, gente, doía demais. Ai, só de lembrar parece que eu tô até suando frio. Enfim, então a primeira coisa que eu consertei foi isso. Ter uma almofada de amamentação, muita gente falou pra mim que era uma bobeira, que não precisava. Pra mim foi muito importante, porque o neném primeiro fica muito tempo mamando, gente, o braço da gente não aguenta.
tá? Então, eu apoiava ele assim na almofadinha de amamentação e me ajudou nesse processo de pôr a criança para mamar e não enfiar o peito na boca dele. Então, a almofada também me auxiliou muito em relação a isso. E a outra coisa que eu fiz foi usar uma pomada pro peito, que eu até ainda tenho ela, que é essa daqui, ó. Peraí que a tampinha tá toda lascada. Essa pomadinha que eu usei. Então, o que que eu fazia, que foi minha irmã que me falou? Eu passava a pomada no meu peito, colocava a concha, eu trouxe aqui as conchas que eu usei, ó, tem uma pequenininha e uma grande. Então, eu colocava a concha no meu peito com a pomada e ficava com a concha até dar a próxima hora do Gael mamar, que não era muito, né? Recém-nascido mama demais. E o que que acontecia? O meu leite do meu peito, ele ia vazando, porque vaza mesmo, e ele caía aqui dentro. Tem que usar esse negocinho aqui, porque tem um buraquinho aqui, ó, que é pra ventilar o peito, né? Para o peito não ficar abafado. E aí, como ele é aberto, se você pôr assim, seu leite vai vazar. Então, só um adendo. Então, eu colocava, e aí meu peito ia vazando e ia enchendo isso aqui de leite. E o que que acontecia? Esse leite, o meu próprio leite, em contato com o meu peito, foi o que ajudou a cicatrizar os machucados. Então, eu repetia isso, toda vez que ele ia mamar, eu fazia isso. Ele mamou, aí eu ia lá, passava a pomada, colocava a concha e ficava com a concha até a hora dele mamar de novo. Enquanto ele mamava no peito, o outro peito estava com a concha. E assim eu fiz. E por volta de uma semana, mais ou menos, o meu peito já tinha sarado. E aí começou a fase boa da amamentação, né? Que é pelo menos amamentar sem dor. Posição de amamentar pra mim sempre foi muito mais fácil amamentar ele assim, normal mesmo. Tem gente que põe o corpinho pra trás com a cabecinha aqui, sente mais fácil. Dá mamar pro neném sentado, né? O nenenzinho sentado, encaixadinho assim, fica mais fácil. Então, isso aí também, posição pro neném mamar, você tem que ir testando e ver o que fica melhor pra você e pro neném, tá? Pra mim era assim. E com o passar do tempo, quando ele foi ficando um pouquinho maior, eu me senti segura em amamentar ele deitado. Eu tinha muito medo. Eu acho que foi lá por volta dos 6 meses, mais ou menos, que eu comecei a amamentar ele deitado. O que facilitou também pra fazer ele dormir, né, gente? Que a criança já tá deitada ali no aconchego, mamando, rapidinho ele dormia. Foi o auge do sono da criança. Até os 6 meses de vida do Gael, ele fez o aleitamento exclusivo. Então, ele só mamava leite. Ele não tomou chá, não tomou água, não tomou nada. Ele só mamava. E é o que é recomendado pelo Ministério da Saúde, a OMS, a Associação de Pediatria do Brasil, né? É o que eles recomendam, a amamentação exclusiva até os 6 meses. E assim eu fiz. Quando o Gael completou 6 meses, eu comecei a introdução alimentar. Que aí também eu acho que é uma ideia boa para um próximo vídeo. Se vocês tiverem interesse, vocês me falem aqui nos comentários, que depois eu trago sobre esse assunto da introdução. Então, com os 6 meses, o Gael começou a se alimentar de outras coisas. Só que a recomendação também é que o leite materno seja a principal fonte de alimento da criança até 1 ano. Porque ele tem aí esses 6 meses, né, gente, para aprender, para comer e tudo direitinho. Então, ele amamentou exclusivo até os 6 meses. E dos 6 meses a 1 ano, a principal fonte de alimentação dele ainda era o leite. Embora ele já comesse fruta, verdura, legume. De 1 ano para frente, o leite, o mamar parou de ser alimento e ficou apenas sendo aí um colinho, um aconchego, uma coisinha gostosinha que a gente vivia junto. Embora ainda fosse muito importante, porque a recomendação, de novo, tanto do Ministério da Saúde, da OMS, dos pediatras, é que a criança amamente pelo menos até 2 anos. Gente, o leite materno tem tantos benefícios. O principal deles e o que o pessoal mais bate na tecla é a imunidade da criança. Mas eu não estou falando aqui também, já acho importante dizer, que você tem que amamentar. Você faz o que você quiser, tá? O que for melhor pra você. Estou falando aqui a minha experiência, eu quis muito amamentar desde o começo, então eu fiz de tudo pra conseguir. Graças a Deus eu consegui, mas sei que também tem gente que não quer e tem gente que não consegue. Então, não tô falando que você tem que fazer porque eu tô falando e é recomendado. Não, você faz o que você quiser, tá? Então, foi isso. Eu, embora quisesse muito amamentar, era uma coisa muito difícil, né? Primeiro pelas dores e depois, gente,
pelo cansaço. Eu acho que é o que deixa a gente mais cansada na maternidade, assim, nos primeiros anos da criança. Porque eles mamam demais e mamam muito de madrugada, pelo menos o Gael, né? O Gael mamava muito de madrugada, ele acordava mesmo depois de 1 ano de idade, ele acordava aí 3, 4 vezes de madrugada para mamar. Então, eu fui gradativamente tirando esse mamar da madrugada. Gradativamente, eu falo assim, nada pensado, tipo assim, não, se ele acordar, eu não vou dar mamar. Foi natural essa primeira fase aí noturna. Aos poucos ele foi crescendo, foi se alimentando melhor na hora da janta, então estava mais saciado na madrugada. Então a gente foi assim, aos poucos ele mesmo foi se adaptando e foi passando mais períodos dormindo do que acordando para mamar. Mas ele ainda acordava, então tipo assim, até um pouco tempo atrás, que tem poucos dias que ele desmamou. A última vez que ele mamou foi dia 19 de maio, então tem pouco tempo. Então ele ainda acordava 1, 2 vezes na madrugada para mamar. O que me deixava muito cansada, porque quando acabou minha licença maternidade, lá o El tinha 4 meses, eu voltei a trabalhar, trabalhei 2 meses, se eu não me engano, e depois eu saí do trabalho. Nesse período que eu trabalhei, eu tirava o leite, fazia ordenha na bombinha, deixava o meu leite congelado e a minha irmã, que ficou com ele pra mim nesse período, descongelava o leite e dava pra ele na mamadeira. Depois que eu saí do trabalho, ele não precisou mais fazer o uso da mamadeira e aí continuou mamando só em mim. E aí eu estava em casa, então, embora eu ficasse cansada, gente, porque quem fica em casa com criança sabe que a gente fica muito mais cansado do que trabalhando, né? Então, assim, embora cansada, eu ainda tinha a possibilidade de tirar um cochilo com ele à tarde ou alguma coisa do tipo. Então, eu segui. Depois, quando eu voltei a trabalhar de fato, que foi o ano passado, em 2019, que eu voltei a trabalhar de fato no sentido de sair de casa para trabalhar, que antes eu atendia a domicílio, então ainda era mais flexível. Quando eu comecei a sair de casa para trabalhar, foi ficando mais difícil, porque eu tinha um horário, né? E eu não dormia bem, há muito tempo eu não dormia bem, né? E continuava não dormindo, acordando de madrugada, o Gael mamando, então virava todo aquele rolo. Então eu ficava muito cansada e não estava mais sendo legal pra mim. E aí o Gael completou 2 anos e eu falei, chegou o nosso momento, porque o Gael não mamava mais de dia, ele não queria mais, não sentia falta. Antes, quando eu chegava do trabalho, a primeira coisa que ele queria era mamar. E ele parou de fazer isso, então, tipo assim, eu chegava, ele me via, ficava feliz, me via no meu colo, me abraçava, beijava, depois me pedia mamar. Ele só mamava de madrugada, ele não mamava nem pra dormir, ele mamava só assim, acordava de madrugada pra mamar. Então eu falei assim, não, então já não faz nenhum sentido, se ele não precisa do mamar nem pra dormir, por que ele vai acordar de madrugada pra mamar? Era um costume apenas. E isso começou a influenciar tanto no meu sono, que já tava ruim há muito tempo, tanto no dele, porque ele acordava de madrugada, então eu também não tava dormindo bem. O sono totalmente desregulado, tinha dia que eu acordava muito cedo, tinha dia que eu acordava muito tarde, então tava uma bagunça. Então desde esse momento eu já entendi que tava na hora da gente fazer o desmame. Eu quis que acontecesse um milagre. Eu sei que acontece com algumas pessoas, mas não foi o meu caso. Eu queria fazer um desmame natural. Eu queria que ele falasse assim, não tô querendo mais mamar. Só que esse momento não chegava e pelo jeito não ia chegar. Então eu precisei dar uma forcinha pra ele. O meu cunhado, ele trabalha numa fábrica de bebida aqui da minha cidade. E lá tem uma raiz amarga, que é a base de uma bebida. É só a raiz, tá, gente? Ele me deu um pouquinho da raiz, tá? Não é bebida alcoólica, é a raiz, tá? E o que eu fiz? À noite, antes de deitar para fazer ele dormir, eu passava essa raiz no meu peito. E aí, de madrugada, quando ele me pedia pra mamar, eu falava pra ele assim, filho, o mamar tá ruim, não tá gostoso, não sei o que. Aí ele, deixa eu ver, que aí quer ver, né? Aí ele foi e mamou uma vez apenas com essa raiz. Aí ele, nossa mamãe, tá ruim, tá ruim. E aí eu falei, pois é, estragou mamãe, tá estragado. Depois desse dia, toda vez eu ia dormir, eu passava, né? Porque eu sabia que ele ia pedir.
E ele pedia, aí eu falava assim, filho, o mamar tá ruim. E aí ele não quis mais, assim, pagar pra ver, né? Ele falava, tá ruim, mamãe? Eu falava, tá ruim. E aí foi até que ele parou de perguntar, de pedir. Ele não queria mais saber se estava ruim, ele simplesmente deixou de mão. E aí eu defini que quando ele parasse de me perguntar sobre se o mamar estava ruim ou não, era a hora que a gente tinha conseguido fazer o desmame. Então, ele parou de me perguntar, já não me pergunta mais. De vez em quando ele fala, mas tipo assim, de zoeira, sabe? Mamãe, tá ruim o mamar. Tipo assim, nem chegou perto do mamar, só fica me zoando mesmo. Gente, ele tem 2 anos e ele fica me zoando. Mas enfim, então foi isso. Como eu disse, lá no meu Instagram eu pus uma caixinha de perguntas sobre a amamentação e uma sobre o desmame. Perguntei se tinha alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que a pessoa quisesse saber sobre esses assuntos, que eu ia vir aqui dar minha opinião, baseado no que eu perguntei pra minha médica e pelo que eu estudei, que, assim, estudei no Google mesmo, tá, gente? Porque eu sou muito dessas, principalmente quando eu tava grávida e nessas fases importantes, que tem os marcos grandes do bebê, eu sempre pesquisei em vários lugares pra ver o que as pessoas tinham pra falar sobre isso. E aí eu vou falar pra vocês o que eu, baseado no que a médica me falou e pelo que eu li e estudei, o que eu acho sobre isso, tá? Como eu gravo pelo celular, não tem como eu ver a pergunta e responder exatamente a pergunta. Então, o que eu fiz? Eu fiz tópicos, assim, das perguntas que surgiu, tá? Então, o primeiro tópico é o famoso alimentação versus amamentação. Muita gente acredita que o que a gente come, a gente, a mãe, né, passa pro leite e dá cólica no bebê, tudo. Desde sempre, a minha médica já me falou que isso não tinha estudos que comprovavam isso, e eu de fato não achei nada que fala assim, ó, acontece sim. Não vi nada, e a minha médica também falou que isso não influencia. O que dá cólica no bebê é o processo de amadurecimento do intestino dele mesmo, tá? Então, assim, é do bebê. Se você não comer ou se você comer algum determinado alimento, o seu bebê pode ter cólica do mesmo jeito. O que acontece? O que foi a minha médica me recomendou na época. Se eu como alguma coisa e eu percebo que essa coisa está influenciando no meu filho, eu tinha que fazer um teste. Então, por exemplo, uma coisa que o pessoal fala muito, tipo assim, de chocolate. Se eu comi chocolate e eu percebi que naquele dia o meu filho teve mais cólicas do que o normal, era para eu observar. Então, por exemplo, eu comi chocolate hoje. Aí eu vou ficar, tipo assim, com uns 3 dias o chocolate e vejo como ele fica nesses 3 dias. Nossa, Marcela, mas você vai fazer seu filho ficar com cólica 3 dias? Provavelmente ele já ia ter cólica mesmo, tá? Então, é um teste. E depois você fica 3 dias sem comer o chocolate e vê se tem alguma diferença. Se você falar, não, eu percebi, meu filho não teve mais cólica, né, tá? Não é que, tipo assim, ele não teve cólica. Porque, como eu disse, não é o alimento que você come que gera a cólica na criança. Mas, se você comeu nesses 3 dias e sentiu que aumentou, e depois comeu esses 3 dias e sentiu que diminuiu, é porque pode ser que isso esteja interferindo e aí você corta isso. Mas isso é com qualquer alimento, tá? Se você percebeu que esse alimento em si deu alguma coisa, você fez o teste e percebeu a diferença, é só evitar. E é claro, gente, que a gente pode comer de tudo, mas com moderação, amamentando ou não, né? Então, assim, a Marcela falou que eu posso comer chocolate, então eu vou comer uma caixa de chocolate aqui, né? Então, assim, com moderação, a gente pode comer tudo. A outra coisa, gente, que é uma questão principalmente para quem amamenta, é a produção do leite. Leite, gente, é produção, não é estoque. O que isso quer dizer? O seu peito, ele não vai ficar com leite armazenado. Quanto mais o neném mamar, mais leite você vai produzir. É uma produção. Se o seu neném mama pouco, o seu corpo produz pouco. Se o seu neném mama muito, o seu leite vai produzir muito. Isso significa, Marcela, então, que se meu neném mama muito, eu julgo que o meu neném mama muito, meu peito tem que ficar vazando? Não. Porque o que acontece? Quando o neném nasce, ali nos primeiros dias, o que a gente tem é colostro, né? Que é aquele negocinho que pode sair do peito até antes do neném nascer. Depois de uns dias que o neném nasce, é muito normal, gente, demorar alguns dias pro leite de fato descer. O leite desceu, gente, ele desce com tudo, né?
Quem já amamentou sabe. Então, tipo assim, o peito fica muito cheio, o peito fica desse tamanho. E chega em pedra o peito, vira um zetelo. E aí, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, dos dias, dos meses, o nosso corpo, gente, que é perfeito, ele começa a ter um equilíbrio de produção. Então, ele já entendeu o tanto que ele precisa produzir para o seu neném mamar. E aí, o que acontece? O nosso peito para de ficar pedrado, o nosso peito para de vazar, e aí a gente fala, meu leite tá secando, meu leite tá acabando, meu leite, sabe? Acontece muito isso, porque a gente fica um pouco doida, né? Puerpério, né, amores? Então, tipo assim, é uma questão muito importante que a gente fala, não, isso normalmente acontece ali quando a criança vai de 2 para 3 meses, que a gente entra nesse surto de que o leite não é suficiente, que o leite não tá sustentando, porque o leite não tá vazando. Isso, gente, é uma mentira, tá? O seu leite sustenta seu filho, sim. Ah, Marcela, mas eu fui na consulta, ele perdeu peso, eu continuei amamentando, e aí na próxima consulta ele ainda tinha perdido peso. Então aí é uma coisa que você tem que estudar, tá? Agora, só porque alguém chegou e falou pra você que seu leite não tá sustentando seu filho porque ele tá chorando muito, que ele acabou de mamar e tá chorando de novo, gente, isso é mentira, tá? Neném mama não é só de fome, não, tá? E neném chora mesmo, é normal, porque ele não sabe falar. Então ele tá com fome, ele chora, ele tá com dor, ele chora, ele tá incomodado, ele chora, ele quer qualquer coisa, ele chora. E aí a gente põe no peito, porque o peito não é só alimento, leite também é acalento, entendeu? Então assim, calma. Se o seu peito parou de vazar e parou de empedrar, o seu leite não tá acabando, tá bom? E o seu leite é suficiente para o seu filho, sim. Se o seu filho está perdendo peso, busque ajuda profissional, tá bom? Porque aí realmente seu filho vai precisar de uma ajuda. Agora, se o peso dele tá dentro da curva, tá normal, você tá amamentando, ele tá crescendo, tá engordando, tá lindo, tá saudável, não liga para os outros. E uma outra questão sobre a amamentação é o consumo de álcool. Eu, antes de amamentar, eu bebia. Quando fiquei grávida, parei de beber. E quando amamentei, eu preferi não ingerir álcool, tá? Agora que pro final, quando uns meses antes do Gael desmamar, eu bebia. Mas o que eu fazia? Que foi o que eu li e que foi o que a médica me falou. Se eu for beber, antes de amamentar, eu tenho que dar um intervalo de 4 horas. Mas também, gente, não é beber de cair duro aqui no chão e aqueles etelos, não, tá? É uma coisa social, tá bom? Se você bebeu socialmente, você precisa dar um intervalo de pelo menos 4 horas para o seu organismo dar uma limpada, beber bastante água. E antes de amamentar, você tem que descartar o primeiro leite, tá? Se o seu filho, isso meu filho já grande, tá bom? Com 2 anos aí que eu comecei a fazer isso. Se o seu filho é menorzinho e você quer beber, aí você pergunta pro seu médico o que ele te recomenda, tá? Não sei se a recomendação vai ser a mesma, porque como eu disse, quando eu fui tratar dessa questão, meu filho já estava um pouco grande, perto do desmame. Então, foi o que ela me passou. Sobre o desmame, que foram dúvidas que eu selecionei, que eu também tive, a primeira e principal dela é o momento certo, né? Qual que é o momento certo de eu fazer o desmame? Eu já passei pelo todo o perrengue da amamentação, já tô aqui há tanto tempo, que hora que é a hora de parar, né? Como eu disse, a recomendação da OMS e dos pediatras e do Ministério da Saúde é que a criança faça o aleitamento exclusivo até os 6 meses e que mame pelo menos até os 2 anos, né? Então, se você já passou essa barreira dos 2 anos, é isso que eu vou falar pra você. Qual que é a hora certa do desmame? Eu, Marcela, preferi entender o momento certo pra mim, tá? E preparar o meu filho pra isso. Como eu disse, eu vi que já também não estava mais fazendo sentido para ele amamentar, que estava atrapalhando ele em relação a essa questão do sono, mas foi eu decidi para mim a hora de parar, tá? Porque assim, eu não sei se chega esse momento da criança falar assim, eu vou parar de mamar. Se você quiser esperar, maravilhoso, gente, pode amamentar a criança até quando você quiser, muito para lá de 2 anos, tá? Mas é isso. Eu acho que o interessante pra mãe, tá? Que eu tô falando com você, mãe, é que você entenda também seu momento. Se já não tá bom pra você, você não precisa ficar fazendo isso uma coisa
só porque as pessoas acham que você tem que fazer. Porque é isso, muita gente não te apoia no começo da amamentação, fala que o seu leite não é suficiente, que o seu leite é fraco, não sei o quê. Dá uma mamadeira, dá uma fórmula, não que seja errado, tá, gente? Mas eu, no meu caso, por exemplo, eu queria amamentar e isso me desmotivava. Mas também quando você consegue amamentar, você passa por tudo aquilo, aí vem as pressões tanto do desmame, né? Tipo assim, nossa, mas tá mamando até hoje. Nossa, mas já não tá muito grande pra mamar, não. Eu ouvi assim, mas ainda sai leite? Gente, corre, meu filho tá mamando o quê, então? Claro que sai leite. Então, assim, começa a pressão do desmame e também fica essa pressão do tadinho. Nossa, porque o povo, é isso, né? O povo quer dar um palpite. É só isso que eles querem. Então, tanto tem gente te pressionando a desmamar, quanto tem gente, nossa, tadinho, por que você vai fazer isso? Não te atrapalha em nada, ele só mama à noite. Então, assim, gente, é muito difícil ser mãe, principalmente quando a gente chega nessa fase de transições, né? De fechar um ciclo e começar outro. Porque aí é quando as pessoas mais têm palpite. Então, perceba o que é melhor pra você e veja o que você pode fazer para amenizar isso pro seu filho. E uma outra questão que eu tinha sobre o desmame era, eu vou desmamar meu filho, ele precisa tomar um leite? Ele tem que tomar leite? Qual leite que eu tenho que dar pra ele, né? Como eu disse, eu desmamei meu filho depois dos 2 anos, então a médica falou que se eu quisesse introduzir leite de vaca, que eu podia introduzir, ou que eu poderia introduzir fórmula. Tem as fórmulas indicadas para as crianças acima de 1 ano, se eu não me engano, e que se eu ainda tivesse uma produção ok de leite, eu poderia oferecer o meu próprio leite para ele, mas no copo ou na mamadeira. Eu já não consigo mais tirar leite no bombinha há muito tempo, não produzo leite para isso, ou pelo menos não consigo tirar. Então eu tinha que optar ou pelo leite de vaca ou pela fórmula. Isso com meu filho com mais de 2 anos. Antes de 1 ano não é recomendado oferecer leite de vaca para criança. Não porque, meu Deus do céu, a criança vai morrer. Não é isso, tá? Tem muita gente que oferece o leite de vaca, até porque fórmula é caro, né? Então não é todo mundo que tem condição de comprar. Mas, se você puder evitar, é porque o leite de vaca, ele é mais difícil de ser digerido, né, pelo nosso organismo, até para os adultos. E também a criança, antes de 1 ano, ela pode desencadear um quadro de alergia com leite de vaca, tá? Não são todas, mas pode acontecer, então por isso, se você puder evitar, é melhor. Como eu já estava oferecendo esse leite pro meu filho, ele já estava um pouquinho mais velho, eu preferi introduzir o leite de vaca, porque como eu disse, fórmula é caro, né, gente? Infelizmente, não estava no meu orçamento, assim, não conseguia, porque a criança mama muito, né, principalmente quando eles estão grandes. Então, eram muitas latas de fórmula por semana, né? Então, eu preferi introduzir o leite de vaca. Então, hoje, o meu filho, com 2 anos e 3 meses, ele faz o consumo do leite de vaca e eu ofereço leite pra ele quando ele pede, tá? Eu não determinei, tipo assim, ele vai mamar só de noite, ou só de manhã, ou só de manhã e à noite. Eu não fiz isso. Então, se ele não me pedir leite durante o dia inteiro, eu não vou oferecer o leite. Se ele me pede o leite na hora de dormir, ou alguma coisa do tipo, que normalmente é o que acontece, ele normalmente pede o leite na hora de dormir, eu dou o leite pra ele, tá? Se você não quiser introduzir nenhum leite, aí você vê com a médica que ela te recomenda a dar pra suprir o cálcio e as coisas, os nutrientes que o leite oferece, né? Também tem essa possibilidade de você não precisar introduzir nenhum leite. E aí, gente, tudo que eu falei aqui também, é importante você também, se você ficar com alguma dúvida, consulte o seu médico, pergunte. Eu pergunto tudo pro médico. Se você esquece, que é uma coisa que acontece comigo também, anota. Então, tipo assim, quando eu fui falar com o médico sobre o desmame, eu anotei as minhas dúvidas, perguntar qual leite que eu vou introduzir, que horas, tem que ter hora, ou pode ser assim, ou pode ser assado. Então, converse com o seu médico, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like aqui no meu vídeo para você me ajudar na divulgação, para eu poder crescer, monetizar e ganhar dinheiro. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho das notificações, porque sempre que eu postar um vídeo, você já vai ser notificado, tá bom? E envia o meu vídeo para alguém, principalmente se você conhece aí alguma mãezinha que tá nessa fase de amamentação ou nessa fase do desmame, envia esse vídeo para ela, tá bom? Um beijo, tchau!